Meus amigos, o tema que iremos abordar a partir deste momento diz respeito às revoluções nas comunicações, desde a escrita, na pré-história, à internet 5G na era contemporânea. O nosso objetivo é apresentar as revoluções nas comunicações que aconteceram, portanto, desde a pré-história até a era contemporânea. Antes de lhes falar sobre as revoluções que aconteceram ao longo da história da humanidade, é importante observar que a comunicação surgiu da necessidade do ser humano de passar informação uns aos outros. Isto desde as comunidades primitivas. As primeiras formas de comunicação aconteceram por meio de sinais, gestos e sons. Depois vieram, pela ordem, a escrita, o correio, o jornal, o telégrafo, o telefone, o rádio, a televisão, o computador, o celular e a internet como meios de comunicação. É importante observar que meios de comunicação são ferramentas que possibilitam a comunicação entre os indivíduos por meio da transferência de informações de forma individual ou em massa. Os meios de comunicação são ferramentas que possibilitaram ampliar a comunicação entre os indivíduos, propiciando a difusão de informações. Esses meios de comunicação vêm sofrendo diversas transformações ao longo da história da humanidade e acelerando a disseminação de informações. É sobre isto que nós vamos tratar a partir deste momento. Eu começo falando sobre a escrita como meio de comunicação, que significava a utilização de códigos e sinais para transmitir informações entre os seres humanos, tendo surgido a partir dos primeiros registros de desenhos, ou seja, pinturas rupestres em cavernas, datados de 15.000 anos antes de Cristo, e outros registros encontrados em várias partes do mundo, como os hieróglifos no Egito e cartas gravadas em baixo relevo sobre ladrilhos de cerâmica. Portanto, a escrita começou desta forma, desde 15.000 anos antes de Cristo. O correio é um dos meios de comunicação mais antigos, cujo sistema envolve envio de cartas, documentos e encomendas entre remetente e destinatário. O papiro encontrado em Ibé, datado de 255 a.C., contém informações sobre a forma como era organizado o serviço egípcio de mensageiros, isto na antiguidade. Na China, na dinastia do Sung, entre 960 e 1276 d.C., os carteiros eram mensageiros a pé e também mensageiros montados a cavalo. Quando a denominação dos mongóis, do século XIII a XIV, segundo fontes de Marco Polo, nas suas viagens,
ao oriente, havia perto de 10.000 postos de correio, e o serviço de cavaleiros tinha à sua disposição 200.000 cavalos. Os cretenses e fenícios também desenvolveram um sistema de comunicação postal e foram os primeiros a utilizar pombos e andorinhas como mensageiros. Historiadores atribuem ao imperador romano Júlio César a invenção do jornal. A Acta Diurna, em uma publicação oficial do Império Romano, criada no ano de 59 a.C., durante o governo imperial de Júlio César, houve essa publicação da Acta Diurna, que era uma publicação oficial do Império Romano. Ela trazia notícias diariamente para a população de todos os cantos do Império Romano e de fora dele, falando principalmente de conquistas militares, de ciência e de política. O telégrafo, que foi uma outra grande ferramenta como meio de comunicação, que permite a comunicação por meio do código Morse, foi criado na década de 1930 por Samuel Morse, nos Estados Unidos. O telégrafo é um aparelho para comunicação que utiliza eletricidade para enviar mensagens codificadas através de fios. Fica aqui um fato objetivo, que é o seguinte: o telégrafo surge com o advento da eletricidade. Que a eletricidade, com as redes elétricas, elas foram implantadas inicialmente nos Estados Unidos com a segunda Revolução Industrial, no final do século XIX e início do século XX. Então, como já lhes disse, o telégrafo é um aparelho de comunicação que utiliza eletricidade para enviar mensagens codificadas através de fios. Em meados do século XIX, era a maneira mais rápida de comunicação à distância, o telégrafo. O telefone, inventado por Alexander Graham Bell em 1876, ou seja, no século XIX, é um meio de comunicação eletroacústico que possibilita a transmissão de informação por meio da voz e de sinais sonoros. Veja aí também a importância da eletricidade como uma tecnologia que serviu de base para o advento do telefone, da mesma forma como foi do telégrafo. Então, o telefone foi inventado por Graham Bell em 1876. É um meio de comunicação eletroacústico que possibilita a transmissão da informação por meio da voz e de sinais sonoros. A invenção do telefone ocorreu de maneira acidental para aperfeiçoar as transmissões do telégrafo, que possui conceitos estruturais muito semelhantes. Ao telégrafo, contudo, era possível a transmissão de apenas uma mensagem por vez. Ao telégrafo, contudo, era possível a transmissão de mais de uma mensagem ao longo do mesmo fio, de uma só vez, na concepção de telégrafo múltiplo. Paralelamente à descoberta do telefone, surgiu a radiotransmissão. Veja que praticamente na mesma época ocorreram a invenção do telégrafo, do telefone e também do rádio. O rádio é um veículo de comunicação baseado na difusão de informações sonoras por meio de ondas eletromagnéticas em diferentes frequências. Veja aí também a importância da eletricidade como meio utilizado para a invenção do rádio.
o rádio é considerado o meio mais popular e o de maior capacidade de comunicação de massa mundialmente. A história do rádio começou com Michael Faraday, que em 1831 descobriu a indução magnética. Observe aí a eletricidade, a importância da eletricidade e a indução magnética. Mas o princípio da propagação radiofônica veio mesmo em 1887, através de Heinrich Rudolf Hertz. A primeira companhia de rádio foi fundada em Londres pelo cientista italiano Guglielmo Marconi em 1896. Veja que esses eventos todos aconteceram no final do século XIX. E Marconi desenvolveu a primeira companhia de rádio com emissão e recepção de sinais sem fio. No ano seguinte, Oliver Lodge inventou o circuito elétrico sintonizado, que possibilitou a mudança de sintonia selecionando a frequência desejada. A televisão, que também utiliza eletricidade, concebida desde o século XIX e que teve seu desenvolvimento na década de 1920 pelo escocês John Baird e pelo russo Vladimir Zyorkin, é um meio de comunicação eletrônico capaz de reproduzir imagens e áudios de forma instantânea, convertendo luz e som em ondas eletromagnéticas. Mais uma contribuição da eletricidade na invenção da televisão, por exemplo. O primeiro computador eletrônico, em larga escala, desenvolvido sem partes mecânicas, o híbrido surgiu apenas em 1945, depois da Segunda Guerra Mundial. Há quem diga que foi Charles Babbage quem criou, no século XIX, uma máquina analítica que, a grosso modo, é comparada com o computador atual, com memória e programas. Com esta invenção, Babbage é considerado o pai da informática. Embora muitos conceitos de Babbage sejam usados hoje, a formalização dos componentes, que viria a ser uma máquina de uso geral e novas abstrações, só foram consolidadas a partir da década de 1930, graças a John von Neumann, um dos desenvolvedores do ENIAC, e a Alan Turing. O celular é um outro meio de comunicação que faz a transmissão de voz e de dados por meio de ondas eletromagnéticas. Veja aí, tanto o computador quanto o celular só funcionam efetivamente com a utilização da eletricidade. Então, foi por meio de ondas eletromagnéticas que se transmite voz e dados com o uso do celular. Foi inventado em 1947 pela empresa de tecnologia Bell, nos Estados Unidos. Em 1956, a Ericsson lançou um modelo de celular que, a partir daí, outras empresas como a Motorola passaram a criar celulares. Em 2007, o aparelho celular sofreu uma grande transformação, com o lançamento de um smartphone sem teclados, numéricos pela Apple. Atualmente, os celulares são um dos meios de comunicações mais utilizados no mundo para fazer ligação telefônica, armazenar dados e transmitir informações individuais e em massa. Isso só foi possível, entretanto, com a criação do meio de comunicação que revolucionou o mundo, a internet. A internet é, sem dúvida, uma das maiores invenções do século XX, se não for considerada a maior de todas. Desde que surgiu, abriu as portas para novos desenvolvimentos tecnológicos, que continuam avançando até hoje, transformando o modo como vivemos e nos relacionamos.
Atualmente, viver sem internet é simplesmente impensável. Há 40 anos, os computadores eram grandes máquinas que realizavam cálculos e armazenavam informações. De forma geral, seu uso tinha fins exclusivamente científicos e governamentais. O grande avanço na história da internet ocorreu em 1965, quando Lawrence Roberts, em Massachusetts, e Thomas Merrill, na Califórnia, conectaram um computador por uma linha telefônica comutada de baixa velocidade. O experimento foi um sucesso e é marcado como um acontecimento que criou a primeira WAN, Wide Area Network, da história. A história da internet continuou em 1966, quando Lawrence Roberts entrou na DARPA e criou o plano da ARPANET para desenvolver a primeira rede de comutação de pacotes. Embora o primeiro protótipo de uma rede comutada por pacotes descentralizada já tivesse sido projetada pelo Laboratório Nacional de Física do Reino Unido em 1968, ganharia visibilidade somente em 1969, quando um computador da Universidade da Califórnia, UCLA, se conectou com sucesso a outro do Stanford Research Institute. A conexão foi tão bem sucedida que meses depois, 4 universidades americanas já estavam interconectadas. Assim nasceu a ARPANET. Em 1970, a ARPANET estava consolidada, com centenas de computadores conectados. Kruger e sua equipe estabeleceram um protocolo de controle remoto chamado Network Control Protocol, que permitiu o desenvolvimento de aplicativos a partir dos computadores conectados à ARPANET. Em 1972, Ray Tomlinson criou o software básico de e-mail. Foi em 1972 que surgiu o e-mail, que se tornou o aplicativo mais importante da década e mudou a natureza da comunicação e colaboração entre as pessoas. Seu impacto foi tão grande que a ARPANET se afastou gradativamente do seu primitivo uso militar, que a finalidade da ARPANET era mais para fins militares, e passou a ter uso científico na disseminação de informações. Por esse motivo, em 1974, mais de 50 universidades americanas estavam conectadas à ARPANET. Apesar de seu sucesso, o protocolo Network Control Protocol, NCP, não era suficiente para se comunicar com redes de máquina fora da ARPANET, como redes de pacotes por rádio ou satélite. Por isso, em 1974, Robert Kahn e Vinton Cerf desenvolveram uma nova versão do protocolo, que respondia a um ambiente de rede de arquitetura aberta. No início da década de 1980, a ARPANET mudou o protocolo NCP para o novo TCP/IP. O IP havia se tornado o serviço portador de infraestrutura da informação global. O protocolo TCP/IP facilitava a comunicação entre redes, sem a necessidade de que estas fizessem alterações em sua interface. Além disso, garantia que nenhum pacote de informações fosse perdido e verificava se eles chegavam na ordem que haviam sido enviados. Em 1985, a internet já estava consolidada. 1985. A internet já estava consolidada como principal rede de comunicação com alcance global. Pode-se afirmar que
A internet nasceu efetivamente a partir de 1975. Em 1989, Tim Berners-Lee desenvolveu a World Wide Web para facilitar o trabalho colaborativo. Basicamente, a WWW, World Wide Web, funciona como um sistema de distribuição de documentos de hipertexto interconectados e acessíveis por meio de um navegador web conectado à internet. O sistema se tornou tão popular que em 1991 foi aberto ao público externo. Alguns consideram 1985 como o nascimento da internet global, mas outros consideram que esse nascimento aconteceu em 1989. E esse sistema se tornou tão popular que em 1991 foi aberto ao público externo. Isso foi possível graças à criação do navegador Mosaic em 1993. De fato, sua recepção foi tão rápida que em 1997 havia mais de 200 mil sites. Com o advento do TCP/IP, redes individuais, educacionais e comerciais começaram a ter acesso à comunicação quase imediata e às informações disponíveis oferecidas pela internet. A conectividade deixou de ser exclusiva e se tornou disponível para todos graças à WWW, a World Wide Web. Assim, a internet passou a fazer parte de todos os âmbitos da sociedade, incluindo as atividades comerciais. O comércio na internet levou ao desenvolvimento de serviços de rede privada, com TCP/IP, o que causou, entre outras coisas, o surgimento da educação à distância, que é uma outra grande contribuição da internet, e do comércio eletrônico, largamente utilizado hoje em todo o mundo. Além disso, a transição do marketing tradicional para o marketing digital, ou seja, o uso da publicidade, da propaganda em larga escala. A internet mudou radicalmente desde sua origem. Ela não se trata mais de um espaço onde e-mails são trocados, como no início era feito, e informações são armazenadas. A internet evoluiu significativamente ao longo do tempo. Em 1979 foi implantada no Japão a primeira geração de redes de comunicação móvel, a internet 1G, cuja transmissão de dados era feita de forma analógica, ou seja, por meio de ondas com frequência variável, que só permitia a comunicação por áudio, a tradicional chamada telefone. Este foi o primeiro sinal de rede disponível para celulares, responsável por permitir ligações sem fio. A qualidade das ligações era mais baixa, por causa da variação no tamanho das ondas. 10 anos depois foi lançada a segunda geração, a internet 2G, agora com sinal digital, que além de aumentar a segurança das comunicações, viabilizou o envio de mensagens SMS, do inglês Short Message Service, mensagens apenas de texto, e MMS, Multimedia Message Service, para imagens e vídeos. Os principais atrativos dessa conexão eram a segurança, a capacidade de fazer mais ligações simultâneas e a integração de serviços, como a troca de mensagens por SMS e a transmissão de dados entre aparelhos como o fax. O verdadeiro ponto de inflexão na forma de usar as comunicações móveis, porém, veio com a terceira geração, a internet 3G.
As taxas de transmissão, nome técnico daquilo que coloquialmente chamamos de velocidade da internet, da 3G era de tal forma superiores à da 2G, que com ela era possível carregar vídeos na hora, jogar jogos online, fazer chamadas de vídeo e interagir em tempo real em redes sociais. Tudo isso com o uso do celular. Esta tecnologia abriu caminho para o lançamento do iPhone 3G em 2008, marco de abertura da era dos smartphones. A internet 3G é uma evolução da rede 2G, suportando ainda mais ligações de voz e troca de dados na mesma frequência, além de ter um custo de operação menor. Na prática, a internet 3G foi a primeira internet móvel de verdade, pois a sua transmissão era mais veloz à vista. A internet 4G chegou para mostrar que era possível fazer ainda mais. Essa nova conexão, no qual cada aparelho conectado é identificado com um endereço diferente, trouxe uma velocidade de 100 megabytes por segundo em movimento e 1 gigabytes, ou seja, 1 milhão de bytes por segundo em repouso. Seu diferencial em relação às demais é que, além da velocidade, ela permite o maior número de usuários conectados sem perder qualidade no sinal. O cálculo que se faz é de que sua velocidade seja de 4 a 100 vezes mais rápida do que da internet 3G. Outro ponto importante é que a conexão 4G prioriza o tráfego de dados, seja o áudio, texto, vídeo, foto e não mais o tráfego de voz comum na 3G. Uma nova revolução nos meios de comunicação está para ocorrer com o uso da internet 5G em todo o mundo, representando até o momento o maior avanço nas comunicações após um longo processo histórico de evolução tecnológica. A internet 5G combina ganhos de desempenho em diversos aspectos. Além de melhorar o funcionamento geral da internet em dispositivos móveis, viabiliza aplicações antes impensáveis. Entre elas, a adoção em massa da computação em nuvem. Por exemplo, hoje nós falamos em computação em nuvem, mas isso só foi possível graças à internet. Ela viabiliza também a internet das coisas e os veículos autônomos. Os principais, quando a gente fala em internet das coisas, significa o uso generalizado da internet para várias aplicações, inclusive a sua aplicação em veículos autônomos, que estão em desenvolvimento no mundo hoje. Os principais ganhos de desempenho aparecem em 4 características da rede. Primeiro, elevadíssimas taxas de transmissão. Por exemplo, a velocidade de download e upload é muito maior do que, comparando, por exemplo, com a internet 4G. Alta confiabilidade de rede. É uma capacidade de rede de continuar funcionando quando há alguma falha em uma parte dela. Terceiro, latência próxima a zero, ou seja, redução do tempo entre o envio de um comando e o retorno do resultado desse comando de 200 milissegundos para 1 milissegundo. Exatamente 1 milésimo de segundo. É a resposta entre o envio de um comando e o retorno do resultado desse comando. E quarto, a alta capacidade de rede, com aumento de 100 vezes em relação à internet 4G, da quantidade de informação que pode transmitir por ela ao mesmo tempo. Com isto, não serão mais só os celulares e computadores que ficarão ligados na internet, mas também produtos de todos os tipos estarão conectados entre si na nuvem e na nuvem,
criando aquilo que se conhece como internet das coisas. É importante observar que após a criação da Wide Web World em 1989, ou seja, após a criação da internet em 1989, o lançamento do Google em 1997 foi um novo salto gigantesco na história da internet. O Google levou essa rede para um amplo público. Através da Google, nós temos condições de nos comunicar praticamente com todo mundo. Ter acesso a todo e qualquer tipo de informação. Hoje, o Google funciona como navegador e mecanismo de busca. Contando com quase 1 bilhão de páginas indexadas e oferece fácil acesso às informações graças aos seus algoritmos. As redes sociais também foram um grande acontecimento, assim como o Google. Facebook, por exemplo, é um dos casos mais bem-sucedidos de aplicação da internet como meio de comunicação e informação, fornecendo acesso às notícias e permitindo que as pessoas se comuniquem em tempo real. Surgiram também como meios de comunicação Messenger, WhatsApp, Instagram, Telegram, entre outros. O YouTube representa outro avanço na história da internet, mostrando que serve como meio de entretenimento, eventualmente substituindo a mídia tradicional como televisão ou rádio. Agora a internet está em todos os objetos e lugares, como nos mostra o surgimento da internet das coisas. A internet desencadeou a quarta revolução industrial, que está em curso no mundo, levando o mundo a se estabelecer na era da informação. Agora que nós estamos dando início à era da informação, graças à internet 5G. A internet 2.0, inclusive, já está sendo tratada como uma nova etapa, que permitirá que os usuários deixem de ser apenas espectadores e passem a interagir e colaborar entre si como criadores de conteúdo. A internet 5G produzirá gigantescos impactos na economia e na sociedade. Ela não é apenas uma evolução incremental em relação à geração anterior à internet 5G, 4G. Ela não é apenas um simples passo em relação à internet 4G. Não é uma tecnologia que apenas opera com velocidades de transmissão superiores a 4G. Trata-se de uma plataforma de comunicações absolutamente inovadora e com características que permitem a comunicação máquina a máquina, com grande eficiência, eficácia, confiabilidade e segurança. Até então, a comunicação era entre pessoas. Mas a internet 5G possibilita a comunicação máquina a máquina, chamado M2M, com grande eficiência, eficácia, confiabilidade e segurança. Nesse sentido, é desenvolvida para a internet das coisas, ou seja, para aplicações pessoais, mas também servem de plataforma de comunicações para o desenvolvimento de novas e revolucionárias aplicações para a indústria, para as cidades, para a agricultura, o transporte e os serviços. A internet 5G será grande impulsionador para o desenvolvimento da indústria 4.0. Isso está em curso. E o advento das cidades inteligentes, Smart Cities, o que tende a acelerar o desenvolvimento de tecnologia como a internet das coisas. Inteligência artificial
e Machine Learning, ou seja, o aprendizado de máquina, cujo potencial não consistirá apenas em melhorar a conectividade para as pessoas, como ocorria anteriormente. Agora poderá haver conectividade entre máquinas, e não apenas entre pessoas, e entre pessoas e máquinas. Mas permitir a comunicação entre os objetos, o que pode transformar decisivamente os serviços e espaços urbanos. O poder disruptivo da nova rede 5G vai permitir um salto tecnológico industrial com mudanças expressivas nos modos de produção e na modelagem de negócios com a indústria 4.0. Estas, meus amigos, são as considerações que eu tenho a fazer com relação às revoluções nas comunicações ao longo da história. Trata-se de eventos que ocorreram graças ao desenvolvimento também de outras tecnologias paralelas, como a contribuição das revoluções industriais, a primeira, a segunda e a terceira revolução industrial. E a partir dessas contribuições, as comunicações se desenvolveram de forma extraordinária. É claro que a eletricidade exerceu um papel fundamental nisso tudo, desde o advento do telégrafo até a internet. Sem eletricidade, nada disso funciona. E foi a eletricidade que contribuiu para o desenvolvimento de todas essas tecnologias. Portanto, meus amigos, nós estamos apresentando as revoluções nas comunicações desde a escrita na pré-história, a internet 5G na era contemporânea. No Brasil, está em processo um leilão para a contratação da internet 5G. Eu espero que a introdução da internet 5G no Brasil venha contribuir para o desenvolvimento científico e tecnológico e para o desenvolvimento da agricultura, da indústria, do comércio, dos serviços e das cidades brasileiras. Devemos prestar bastante atenção para o que vier a acontecer em nosso país e no mundo com o advento da internet 5G, que representa um passo de gigante no campo das comunicações, mas também um passo de gigante no desenvolvimento científico e tecnológico. Meu abraço fraternal para todos vocês.